noite a todas, todos e todes. Gostaríamos de dar boas-vindas ao seminário Interfaces entre Saúde Sexual e Direitos Sexuais, em respeito à portaria da FURG sobre a suspensão das atividades acadêmicas neste dia. A gente mudou o formato do evento e realizamos ele em modo online. Esse evento ele é promovido pelo grupo de pesquisa Vivaz, Interfaces em Psicologia e Saúde, do programa de pós-graduação em Psicologia da FURG. O Vivaz possui a proposta de desenvolver pesquisas em psicologia e saúde nas suas variadas interfaces de modo transdisciplinar. São destacados os enfoques da psicologia da saúde, psicologia social e psicologia do desenvolvimento, enquanto campos de conhecimento e saberes que articulam pesquisas e práticas com engajamento aos direitos sociais. Inicialmente, gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da FURG, a PROPESP, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, pelo apoio que possibilitou a realização deste evento. E, na sequência, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso convidado, o professor Alain Jamy, que tem atuado como professor colaborador voluntário do nosso PPG-Psi da FURG. O Alain Jamy é diretor de pesquisa e mérito do INSERM, Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica, onde foi diretor da equipe Gênero, Sexualidade e Saúde. Atualmente, ele é vice-diretor da Associação Mundial pela Saúde, vice-presidente da Associação Mundial pela Saúde Sexual. Ele possui doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Paris 7, a Denis Diderot, e livre docência na Universidade de Paris 5, René Descartes. Ao longo de sua trajetória profissional, tem realizado pesquisas em parceria com instituições de diversos países, como no Brasil, com a FURG, né? E publicou vários livros, os quais a gente destaca aqui o mais recente, Histórias da Sexologia entre Ciência e Políticas, publicado em inglês em 2021, e obras que são publicadas aqui no Brasil: O Anjo e a Fera, Sexualidade, Deficiência Mental e Instituição, e o livro Enfermeiras frente à AIDS. O Alain Jamy tem atuado na interface da psicologia social e saúde pública, principalmente no campo da sexualidade. Entre outros temas, ele faz contribuições significativas sobre sexualidade e deficiência, HIV/AIDS, atitudes e representações de profissionais de saúde frente à sexualidade e câncer e sexualidade. Então, nesse momento, agradecemos a presença do Alain Jamy aqui em Rio Grande, né, conosco da FURG, e gostaria de passar a palavra para você, Alain. Boa tarde a todas e todos e outros. Muito obrigado pelo Daniel, pelo convite aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que é a primeira vez que estou descobrindo essa região muito interessante, muito diferente do resto do Brasil. E eu estou feliz de poder compartilhar com vocês o trabalho que estou desenvolvendo no modo internacional, no contexto da Associação Mundial pela Saúde Sexual, que é um programa de desenvolvimento o desenvolvimento de programa sobre a ideia de justiça sexual, que é também um projeto colaborativo. Então, essa apresentação é importante porque também é um primeiro passo no estabelecimento de uma colaboração ulterior, e se vocês estão interessados a participar, parece uma coisa possível. Entretanto,
essa palestra vai ser uma palestra mais teorética, intelectual, para as ideias, os textos jurídicos que modificaram a questão, o pensamento sobre sexualidade que estava baseado sobre abordagem médicos e psicológicos desde o século XIX e desde 40, 50 anos estamos entrando em um novo modo de abordagem da sexualidade que tem a ver com a questão dos direitos humanos e a justiça social. Então, tem que traduzir esse discurso universalista dos direitos humanos e da justiça sexual numa perspectiva dos direitos sexuais e da justiça sexual. São ideias complicadas que nós ainda não temos uma definição final que se pode utilizar e estamos trabalhando e esses contatos com pessoas de vários países nos ajudam muito. Então eu sou muito curioso de, depois da apresentação, poder abrir a discussão com vocês de um modo fluido e amigável. Voilà. Então, que são as ideias principais nesse momento sobre a sexualidade e saúde sexual? A ideia é que o sexo é bom para a saúde e vai melhorar a qualidade de vida das pessoas sanas e das pessoas que têm doenças crônicas, deficiência, vulnerabilidade. E a ideia essa ideia da qualidade da vida é uma ideia que visa a melhorar a vida das pessoas que têm uma vida difícil do outro lado. Então, essa ideia é uma resposta a outra constatação, sendo que as doenças crônicas, o envelhecimento e as deficiências são uma alteração da vida sexual. E a transformação da medicina nos últimos 40, 50 anos é de incluir uma perspectiva de saúde sexual e mais recentemente, uma perspectiva de prazer sexual no atendimento do dia em dia para tentar de incluir a perspectiva positiva da sexualidade e da saúde sexual no contexto do atendimento, do acompanhamento e do cuidado. Tem a ideia que uma boa saúde vai favorecer uma vida sexual prazerosa e, do outro lado, também, que uma vida sexual prazerosa vai facilitar. Essas ideias são recentes, porque tem que lembrar, se tomamos um exemplo, que é o exemplo da masturbação. A masturbação, até os anos 60, foi considerada como a causa, a etiologia de todos os problemas de saúde mental, de saúde física, que tinha essa ideia que a masturbação ia criar a loucura, tinha uma relação com a loucura. Alguns anos atrás, tive uma publicação no British Medical Journal, que é uma das revistas mais importantes do mundo ocidental de medicina, dizendo que a masturbação facilita a prevenção do câncer da próstata para os homens. Então, uma prática que estava considerada como uma destruição da saúde e da moralidade, agora é considerada como um elemento que deve entrar numa atividade de prevenção do câncer da próstata, que via uma prática proibida vai virar uma prática obrigatória.
no certo mundo. Então, tem que procurar equilíbrio entre a proibição e a obrigação, e esse é o trabalho da saúde sexual, dos direitos humanos, que estamos tentando de fazer com essa proposta dos direitos sexuais que vou desenvolver. Tem uma história das relações entre questão de sexualidade, de saúde reprodutiva e de gênero, e dos direitos humanos. E essa história que eu vou apresentar agora é uma história e o mundo da sexologia e da sexualidade. Bom, a primeira declaração da saúde sexual foi um grupo de trabalho da OMS, da Associação Mundial da Saúde, que desenvolveu essa definição da saúde sexual no nível global e no nível europeu. Mas, antes disso, tem a questão da entrada das questões sexuais, da saúde reprodutiva e de gênero nos direitos humanos. Então, isso é a primeira etapa, e que começa com uma proclamação de Teherã na primeira Conferência Internacional de Direito. Ele não está passando os slides. O quê? Não, mas só tem uma, a primeira. Situando esse aqui, não sou esse momento. Então, tem essa primeira conferência das Nações Unidas, e tem outras conferências depois. Depois tem a questão da inclusão dos direitos sexuais na saúde sexual, que é a questão dos direitos na sexualidade, e depois tem as aplicações e apropriações nacionais com as suas especificidades. Então, vamos ver como a sexualidade entrou no campo dos direitos humanos e, principalmente, com essa Conferência de Direitos Humanos que aconteceu em Teherã em maio de 68, que é uma data importante para a pessoa da nossa geração, que foi o início das revoluções sexuais no mundo ocidental, e tem essa ideia que aparece que o fato de poder escolher livremente e de modo responsável o número de filhos e o intervalo entre os nascimentos é um direito humano, que o controle da fertilidade, da procriação, começou a ser considerado como um direito humano. E a outra questão muito importante que continua a ser considerada importante hoje em dia é a questão da discriminação e das violências contra as mulheres. Tem a questão de gênero, a questão de saúde reprodutiva, que são as bases, que a sexualidade é a base da compreensão dessas situações, que começou em 68, considerando como um direito humano fundamental a possibilidade de escolher a procriação. Depois tem outra declaração de Viena, em 93, que é outra conferência mundial sobre os direitos humanos, que focaliza sobre a eliminação da violência contra as mulheres na vida pública e na vida privada, eliminação de todas as formas de abuso sexual, exploração da prostituição das mulheres, eliminação dos preconceitos de gênero e erradicação de todos os conflitos que podem surgir, e com uma crítica muito forte com os efeitos nefastos de certas práticas tradicionais, preconceitos culturais e extremismo religioso.
Hoje em dia, os programas das Nações Unidas, o que se chamou aqui o extremismo religioso. Então, tem mais tolerância, mais respeito para as questões religiosas, em particular quando esses extremismos religiosos tentam de limitar as liberdades das mulheres e as liberdades reprodutivas. A outra conferência muito importante, que foi a conferência do Cairo sobre população e desenvolvimento, que faz entrar pela primeira vez a vida sexual, que não é a vida reprodutiva, é a possibilidade para todo mundo introduzir a possibilidade de uma vida sexual satisfatória com toda a segurança, que foi o início da introdução da vida sexual não reprodutiva no campo dos direitos humanos, e é interessante que essa possibilidade de ter uma vida sexual satisfatória supõe que uma pessoa pode levar uma vida sexual com toda a segurança e que ela é capaz de procriar e é livre para exercer a vida sexual na frequência que desejar. Não é o que é a caricatura da liberdade sexual, que a liberdade sexual seria o direito de transar o tempo todo. É a questão de decidir quando as pessoas querem ter relação sexual, quando as pessoas querem procriar ou não procriar, fazer passar esse direito sobre a responsabilidade das pessoas e não sobre a responsabilidade e a vigilância dos poderes políticos, religiosos ou outros. Mas podemos observar que, recentemente, o direito esses direitos reprodutivos, em particular os direitos reprodutivos das mulheres, são ameaçados. Por exemplo, na Corte Suprema dos Estados Unidos, que fez uma limitação da possibilidade de recorrer ao aborto. Então, esses documentos que foram publicados em 94 têm sempre uma atualidade muito importante. Outro ponto que foi desenvolvido lá em Cairo é a questão dos homens, que os homens são sempre olvidados na questão de sexualidade. A questão da procriação é uma questão de mulher e de criança. O papel dos homens não é focalizado, não é tomado. Então, tem essa ideia de poder incluir também os homens no programa de saúde reprodutiva. Em Beijing, Conferência Mundial sobre Mulher, tem a reafirmação do direito a uma vida sexual, a afirmação do direito fundamental das mulheres a ser donas de sua sexualidade, que ninguém não tem a possibilidade nem o poder de decidir para as mulheres quando e com quem deve ter relações sexuais, e a afirmação do princípio de igualdade em relação à sexualidade e reprodução. E também é a introdução dos homens, a igualdade entre as mulheres e os homens no que concerne a sexualidade e a reprodução, que aparece importante desenvolver a questão dos direitos reprodutivos das mulheres, certo? E também dos homens, a possibilidade de controlar a sua vida reprodutiva. Então, como os direitos humanos e sexuais entram na saúde sexual e reprodutiva, porque já essa primeira etapa foi a questão da introdução da sexualidade no campo dos direitos humanos, agora é o movimento oposto,
tem a primeira declaração dos direitos sexuais da OAS, que foi em Valência e Hong Kong, que é a saúde, que é uma ligação entre saúde sexual e direitos sexuais. A saúde sexual não é uma coisa médica simples, é o produto de um ambiente que reconhece, respeita e exerce seus direitos sexuais. Significa que a saúde sexual não é só um problema médico, um problema de saúde. É um problema que toma em conta o ambiente e o ambiente político em relação aos poderes e às violências e os direitos das pessoas. E tem essa primeira declaração, essa primeira, só um minuto, essa primeira declaração dos direitos sexuais de 97 em Valência, que foi depois reformulada, tem o capítulo 5, o direito ao prazer sexual e o direito à expressão sexual emocional. E são essas declarações não têm valor de lei, não creem a possibilidade de uma pessoa que tem os direitos não reconhecidos de atacar em um tribunal. Isso não é possível. Mas é uma questão, se vocês trabalham, por exemplo, em um ambiente educativo, um ambiente que acompanha pessoas com deficiência, uma instituição fechada total, é importante poder utilizar um documento como esse para pensar a organização institucional da vida sexual das pessoas, para ver se o que se faz no dia a dia com uma instituição educativa ou sanitária tem respeita a questão e favoriza a questão dos direitos sexuais. E a ideia é que os direitos humanos estão além dos valores culturais e tem essa ideia de que nesse momento tem muita discussão, tem muitas controvérsias, que a questão do universalismo dos direitos humanos, que tem pessoas que dizem que tem os direitos humanos são um valor do mundo ocidental, do Global North, do imperialismo, de tudo isso. E não pode se aplicar nas culturas tradicionais que têm outras ideias da humanidade, das relações das mulheres, etc. E essa questão da aplicação dos direitos sexuais aparece muito importante em relação ao caso das mutilações genitais femininas, que algumas culturas reivindicam, reclamam o direito de fazer mutilações genitais sobre as mulheres. E que aparece que o direito humano e não fazer. Então, tem uma contradição importante entre os direitos de umas culturas de tratar o corpo humano, de fabricar o corpo humano como elas querem, e a contradição com os valores universais da liberdade, da autonomia, da dignidade, que aparece em oposição a essas questões. Essa questão não vou resolver agora, não vou dizer se os direitos humanos universais são mais importantes que os valores culturais locais, mas tem que trabalhar para procurar uma solução que respeita as culturas e que respeita os direitos humanos universais também. A PAHO, que é a Organização Pan-Americana da Saúde Sexual, também elaborou uma definição do comportamento sexual responsável, caracterizado pela autonomia, mutualidade, honestidade, respeito, consenso, proteção, procura de prazer e bem-estar e
o problema com esse tipo de definição é que tem um pouco uma confusão que aparece se estabelecer entre, desculpe, entre o discurso dos direitos humanos e a questão da moral, da moralidade. Porque falar de mutualidade, honestidade, respeito, proteção, prazer e bem-estar não é uma questão de direito, é uma questão moral. E leva à questão de como se pode incluir uma moral diferente das morais tradicionais no mundo que respeita os direitos sexuais, direitos humanos em geral. Então, tem a ideia da liberdade, da dignidade e da igualdade entre todos os seres humanos. A saúde sexual deve ser um direito básico e os direitos sexuais devem ser reconhecidos, prometidos, respeitados e defendidos por todas as sociedades e por todos. A OMS também elaborou uma declaração dos direitos sexuais, mas vou levar esse documento na gravação, então você pode entrar e discutir. E tive também uma segunda declaração dos direitos sexuais da OAS, que modificou o capítulo 5 da primeira declaração sobre o direito ao prazer sexual, que abandonou essa ideia com o direito ao mais alto padrão de saúde atingível, inclusive de saúde sexual, com a possibilidade de experiências sexuais prazerosas, satisfatórias e seguras. Então, é uma forma menos extremista ou agressiva ou reivindicativa sobre a questão do prazer sexual e para poder discutir com as organizações internacionais e com os governos que em várias regiões do mundo, e não só no assim chamado terceiro mundo, não respeita a questão do prazer sexual. Então, uma visão estratégica sexuais tem um modo elaborar, um modo diferente, de uma linguagem um pouco diferente. Depois, a última declaração da OAS é a declaração sobre prazer, que aparece na primeira aqui. No primeiro slide. A primeira slide? Sim. Verdade? Sim. Não está funcionando? Okay. Normalmente tem. Desculpa. E agora? Agora sim. Voilà. Desculpa, não, o dispositivo não estava funcionando com todos os dados, então vai aparecer na gravação e podemos falar, e vocês têm o texto agora, a culpa é minha, não vi que o partage era parado. Então, vou mostrar rápido todos os documentos, só um minuto. Do conferência do Cairo de setembro de 94, a conferência do Cairo de 94 também,
e depois Beijing, que com o direito das mulheres a serem donas da sua sexualidade e depois a introdução do linguagem dos direitos humanos no campo da saúde sexual e reprodutiva, com a Valência, e depois a segunda declaração de 2014. Voilà. Agora, a última declaração é a declaração sobre o prazer sexual, que foi elaborada em México em 2019, e que é um texto de recomendação que tem o objetivo de poder de influenciar o discurso e das organizações internacionais, como a OMS, como as Nações Unidas, como a Unesco, como todas essas organizações que têm como objetivo de melhorar a vida humana. Então, o primeiro artigo sobre o prazer sexual é a possibilidade de ter essa experiência sexual prazerosa e seguras, livres de discriminação, coerção e violência, como parte fundamental da saúde sexual e do bem-estar para todas as pessoas. Que essa declaração é um passo suplementar, além da saúde sexual, de fazer entrar a questão do prazer no campo da saúde, que aparece como uma dimensão importante, que o prazer sexual faz parte de uma experiência humana e do bem-estar subjetivo, que o prazer faz entrar a subjetividade humana, o significado das situações nesse campo dos direitos e como parte também dos direitos sexuais e dos direitos humanos. Tem a questão da diversidade das experiências sexuais, que não tem só um modo de poder experimentar, provar o prazer sexual, que respeita a diversidade das experiências sexuais e de poder integrar no campo da educação, da promoção e de serviços da saúde, da pesquisa e da defesa legal, essa noção do prazer. E vai ter que modificar as práticas das profissões da saúde, da profissão educativa, da profissão do direito, etc., para ter uma visão positiva sobre o prazer sexual. O prazer sexual não é só o prazer sexual. O prazer sexual é como vou dizer, é um indicador da liberdade humana. Da liberdade humana e da possibilidade de entrar no universo além das dimensões da sobrevivência. Vou dar um exemplo da ausência da referência à saúde sexual e ao prazer sexual na França. Na França, o ano passado, tive um tipo de escândalo sobre les maisons de retraite, como se diz, as casas para pessoas idosas. Instituições de longa permanência. Sim, das instituições de longa permanência para pessoas idosas que perdem a autonomia de poder viver, que virou um business muito importante. Tem muita sociedade particular, privada, que ganha muito dinheiro, que custa muito caro de ficar nesse tipo de casa, para ficar do modo permanente. E foi um escândalo, porque se descobriu que as pessoas recebem pouca comida, pouco cuidado, que tem poucas enfermeiras e profissionais. E tive um relatório do Ministério da Saúde para constatar
a realidade desses problemas no cuidado dessas pessoas. Foi relatório de 350 páginas sobre a limitação da comida, a limitação da higiene, a limitação do acompanhamento, do bem-estar das pessoas. E eu fiz funcionar o sistema eletrônico e a palavra sexualidade e vida afetiva não aparece nessa discussão sobre o acompanhamento das pessoas idosas. Significava que as pessoas idosas são reduzidas a uma questão de comer e des excrétions, de comer e de fazer cacá e xixi, que é como o bebê, como os neném, e a questão da possibilidade de ter novas relações, de ficar com a parceira ou o parceiro, ou de poder desenvolver uma nova relação erótica ou também afetiva, amorosa, não apareceu na denúncia do maltratamento dessas pessoas. Então, é por isso que esse tipo de documento é importante, porque além das necessidades vitais das pessoas, que são a comida, a higiene e a segurança, tem a questão do prazer, da subjetividade, da possibilidade de trocar experiências com outras pessoas. A justiça sexual, o que é? Isso é um trabalho que está se desenvolvendo. Se nós tomarmos, por exemplo, a questão, essa questão, tem uma primeira aproximação, tem a questão da dignidade humana, da autonomia pessoal, da cidadania, que é fazer parte de uma comunidade, de participar das decisões, da organização da cidade e de solidariedade. Tem os direitos das pessoas e, do outro lado, as responsabilidades das pessoas, e tem a ideia da justiça, tem a prioridade para os pobres e as mais vulneráveis, que dá uma ideia dos princípios, e a questão da dignidade humana é uma questão que é muito discutida, que não tem consenso sobre a questão da dignidade humana, porque a dignidade humana é considerada como um princípio religioso, que é uma limitação à liberdade humana, então que a autonomia, que é um princípio neoliberal, você é responsável da sua vida, em qualquer situação você é responsável, e tem situações, todo mundo sabe que tem situações onde que você perde a possibilidade de assumir as suas responsabilidades. Então, tem que organizar esse tipo de princípios. Tem a ideia da justiça social, que foi elaborada pelo filósofo norte-americano John Rawls, na sua teoria da justiça, que inclui a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, que vai afetar as relações sociais, a religião, a filosofia, a moralidade. Tem as liberdades políticas, com instituições democráticas representativas, liberdade de expressão da imprensa e liberdade de reunião, liberdade de associação e proteção da integridade da pessoa, que é, a saber, liberdade em relação à escravidão, liberdade de movimento e um grau razoável de liberdade para escolher a sua ocupação. Essa questão nos tempos onde não tem emprego, é uma questão difícil para desenvolver. Então, estamos com essa questão da justiça social, estamos bem longe da questão do prazer sexual, e a questão é de poder articular
a questão do prazer sexual com a questão da justiça social. Então, tem o que se chama em inglês os pillars, que são os fundamentos da justiça sexual, que são também da dignidade. Desculpe, isso aqui já passou. E elaboramos uma definição provisória de trabalho para começar a discutir a questão da justiça sexual, como desenvolver uma abordagem interseccional, principalmente focado no governo e na saúde e nos cidadãos, a fim de reduzir as importantes desigualdades que afetam a população mais carente e os indivíduos marginalizados e estigmatizados de gênero e orientações sexuais, estrutura de relacionamento diversa, raça, etnia, status em relação à migração. A questão, então, essa questão da justiça sexual não tem tanto como objetivo de se focalizar sobre os indivíduos que se focalizar sobre o sistema, sobre a sociedade, sobre a organização social que produz e reproduz a questão da desigualdade. E a questão da desigualdade não vai se tratar só com o reconhecimento dos direitos humanos das pessoas, mas também com uma transformação do sistema de governança, que seja o sistema de governança internacional, de governança nacional, de governança local e também de governança local, em termos de instituição. Como se exerce o poder e como poder transformar o poder para parar de continuar de reproduzir a desigualdade e poder desenvolver uma forma de justiça e de igualdade, e principalmente no campo do acesso com a saúde, porque a UAS é uma organização que trabalha com profissionais da saúde, e os sexólogos são profissionais são profissionais da saúde, e como vamos estabelecer, como vamos diminuir as injustiças no acesso aos cuidados da saúde. O prazer, o bem-estar individual ou impor normas de comportamento, o que foi abordado em relação à questão da masturbação como prescrição médica na Inglaterra, modificar o comportamento sexual para prevenir ou gerir as consequências da atividade sexual, dissociar a vida sexual e a procriação, adaptar os indivíduos ou transformar a sociedade e a cultura, e transformar a cultura no contexto de globalização. Quais são as perspectivas de implementação? A primeira ideia, a primeira coisa importante é facilitar o acesso à cidadania das pessoas excluídas por causa de sua orientação sexual, preferência sexual, identidade de gênero, etnia, situação migratória, e nesse momento particular na Europa, mas também em outros países, tem a questão da violação dos direitos das pessoas, dos migrantes, que quando chegam em um país, porque são excluídos dos países de origem, não são aceitados, e quando estão na França, ou na Itália, ou na Espanha, não têm nenhum direito. Então, essa é facilitar o acesso à cidadania é uma das primeiras dimensões, e uma vez, ou paralelamente, facilitar o acesso aos cuidados de saúde sexual e
reprodutiva em termos de seguro de saúde e segurança social. Transformar essa coisa é uma coisa mais psicossocial, como dizer, transformar as atitudes discriminatórias dos profissionais da saúde, educação, apoio e administração, não esquecer os administradores, né? Nos hospitais, nas universidades, em outros lugares, que têm, às vezes, atitude de discriminação com as pessoas que aparecem diferentes. Diferentes de quê? Não se sabe. Tem que transformar as atitudes de negação da sexualidade para pessoas com deficiência intelectual, adultos ou idosos, pessoas com doenças crônicas e outras populações a quem é negada a própria existência de capacidade erótica e o acesso a uma vida sexual segura e satisfatória. Temos principalmente na mente a questão dos idosos e das idosas, que tem uma negação da possibilidade de ter relação sexual normal, prazerosa, que eles são considerados como crianças que não têm uma vida sexual. E a denegação da vida sexual de grupos de população, em particular com pessoas com deficiência intelectual, a denegação da possibilidade de uma vida sexual é, vou dizer, um instrumento importante de repressão, de negação dos direitos das pessoas. Para transformar as atitudes profissionais, tem que desenvolver programas de treinamento e diretrizes de standards de melhores práticas para profissionais de saúde, educadores, trabalhadores da prevenção, e não limitar a questão da saúde sexual e do prazer sexual à prevenção das doenças transmissíveis, saúde reprodutiva e distúrbio sexual, desenvolver uma abordagem da saúde sexual e do prazer. Voilà. Obrigado pela atenção e vamos abrir a discussão, porque precisamos, como organização, precisamos das suas opiniões, das suas questões, das suas críticas e tudo isso. Obrigado. Bom, agradeço por sua fala, Alain, e gostaria de saber quem gostaria de fazer um comentário ou alguma pergunta. A gente pode abrir essa roda de perguntas agora. Fiquem à vontade também para abrir o microfone, não precisa ser apenas pelo chat. Vocês não são confrontados a situações de injustiça, por exemplo, exclusão, discriminação. Vocês não têm ideia dessas situações de não respeito dos direitos das pessoas, precisamente dos seus exemplos em relação a essas situações. Boa tarde, professor. A gente tem discutido em aula, né? Eu estou ouvindo.
Não estamos ouvindo? Vou tentar pegar o microfone. Pode ser que melhore. Só um momentinho. Vou cortar um momento e você... Luciano? Luciano? Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Agora sim. Tá melhor, tá mais claro? É assim, professor, uma coisa que a gente tem conversado e que na Luciano, disciplina da professora desculpa, deixa eu Daniela te é a interromper. questão... Eu ia falar para a Dani só para ou tu ou o Alan ficar com o microfone ligado, porque tá dando um eco. Desculpa, pode continuar, era só para... Tá bem. Tá dando eco ainda? Como é que tá? Não, tá tudo, eles estavam com o microfone ligado, daí fica dando um eco da voz. Sim, sobre essa questão da saúde sexual, né? A gente tem conversado bastante em sala de aula, na disciplina da Dani, né? E a questão que tem se levantado assim é a falta de pensamento numa saúde do prazer, para a questão de prevenir. E até um pouco, às vezes, né? Então, tinha muito disso, assim, dessa coisa de como se lidava com a sexualidade daquelas pessoas que estavam institucionalizadas, porque era uma sexualidade que aflorava, né, o tempo todo. E então, assim, ó, essa disciplina tem feito fazer me traz reflexões, né, em relação àquele tempo que eu vivenciei dentro de uma instituição, trabalhando na enfermagem, né, diretamente com essas questões. E uma coisa que eu acho que me marcava é que sempre diziam assim que aquelas pessoas consideradas, eles usavam um termo regredido, né? Os médicos consideravam que a única função que ficava saudável neles ainda era a sexualidade, no sentido de que eles expressavam. Eles diziam que eles tinham todos os problemas, né? Mas que a sexualidade neles eles expressavam. Só que essa questão da expressão da sexualidade deles era sempre contida. Era sempre contida. Apesar deles reconhecerem que a sexualidade era uma coisa que eles mantinham funcionando, a despeito né, de outro funcionamento, ao mesmo tempo que se reconhecia isso, também se exigia essa coisa, esse controle, a separação, a questão de principalmente em relação à masturbação dos pacientes, entendeu? Então, havia geralmente, sempre algum processo em relação a isso. Porque Luciano, parece que a sua ligação tentar de resumir a sua pergunta. Sim, professor. Em relação assim, a definindo, acho que a gente se pensa, não seria bem uma pergunta, acho que a gente pensa muito na questão da sexualidade
mas sempre separada muito da questão do prazer. Não se tem o entendimento do prazer como uma questão de saúde. É uma questão importante, porque a primeira questão é de saber se o prazer é uma questão de saúde. E se tem uma ideia de introduzir a questão do prazer no campo da saúde, o problema é também de não reduzir a questão do prazer a uma questão de saúde, porque a questão do prazer é também uma questão moral, da legitimidade do prazer. Mas se nós ficamos no interior do campo assim chamado da saúde sexual, e se você observa, estuda, critica os programas de saúde sexual nacionais, regionais, locais e internacionais também, você percebe que os assim chamados programas de saúde sexual são programas de redução das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez adolescente, assim chamada não planificada ou não desejada, e da redução das violências conjugais, ou da violência de gênero, ou da violência sexual. Que essas três temáticas, que são temáticas importantes, porque tem muitos problemas com gravidez, com doenças sexualmente transmissíveis como AIDS, por exemplo, são questões que não faz questão de não tratar essas coisas. Mas o problema é de reduzir um programa, uma concepção de saúde sexual a essas questões de resposta pública das doenças e como desenvolver uma política que poderia incluir, abrir mão a questão do prazer, porque quando se abre, por exemplo, em relação aos adolescentes, você vai aprender a eles como experimentar o prazer sexual, porque isso cai sob a lei. Se chama, como se diz, détournement de mineur. Os adultos não têm direito de falar de prazer sexual com os adolescentes, por exemplo. E, então, é um desafio importante, porque a principal fonte para os adolescentes do prazer sexual é a pornografia. E se sabe que a maioria não somente dos adolescentes, mas também das crianças, a principal forma de educação sexual que eles recebem é a pornografia. E por que é a pornografia? Porque não tem educação sexual. E quando tem educação sexual, não tem uma educação sexual positiva. A educação sexual é sempre não faz. Está entendendo? E, então, a ideia é de transformar essa visão negativa da saúde sexual e da programação da saúde sexual e da introdução da saúde sexual no campo da saúde pública, em termos de políticas. Tem a Camila, que marcou uma pergunta lá no chat sobre a questão da sexualidade das pessoas com deficiência mental, principalmente, que diz que se a vivência das pessoas já é uma pauta que precisa muito ser discutida, imagina quando se trata de sexualidade dessas pessoas. É exatamente a questão que eu estava desenvolvendo antes sobre a perspectiva das pessoas idosas. Primeiro, tem que segurar a vida das pessoas, facilitar condições de segurança alimentar,
Né? Porque nas prisões, nos lugares de educação ou de envelhecimento, não se come bem, não se come bem. E as pessoas idosas, quando elas vão nas casas de, como se diz? ILPI, Instituição de Longa Permanência. Nessas instituições de longa permanência, não comem, porque a comida é ruim. E isso é uma questão, porque a questão do prazer tem que ver com a questão da comida, que o prazer de comer é uma das principais motivações para comer. Se você come merda, se a instituição vai te servir merda, você não vai comer. E a sua saúde vai cair, vai diminuir. Então, a questão do prazer não é só o prazer sexual, o orgasmo. Assim, não se pode reduzir a questão do prazer ao prazer sexual, é o prazer da vida. E tinha uma amiga que já faleceu, que dizia que o prazer de comer é o último prazer que a gente tem, de um certo modo. E se você vai no instituto assim, e que você não come, a sua saúde vai diminuir. Então, incluir a questão do prazer no planejamento, na organização institucionais, vai até não ter frio, não ter quente, poder comer, poder beber, poder encontrar amigos. E a questão da sexualidade não deve ser uma obrigação, é uma questão importante para aqueles que querem ter relações sexuais, que não devem ser estigmatizados como pervertidos ou criminais ou não sei o quê. Mas você tem razão, quando você diz que a vivência dia por dia das pessoas que vivem, não é a questão das pessoas deficientes ou das pessoas idosas, é a questão de viver numa instituição. Que quando você entra numa instituição, você perde o controle sobre a sua vida, perde o controle sobre o seu dinheiro, perde o controle sobre a sua comida, perde o controle sobre a possibilidade de entrar e sair, e tudo isso tem que ver com a questão da cidadania, porque parece que o modelo da prisão é um modelo que funciona muito na instituição educativa ou instituições de instituição de hospitais sanitários. Alguém tem outros exemplos? Podemos botar as perguntas no chat, se você quer. É mais fácil. Tem lugar para críticas também. Eu caí, não voltei mais. Que? Eu não voltei mais, eu estou fora. Ah, Por é? isso que eu não estou conseguindo participar. Então vem cá.
Daniela tem problema Ah, voilà. Lá, minha internet caiu e eu não consigo restabelecer, né? Mas que bom que a gente segue aqui. Tem um comentário Não, aqui do Hansa. tem um novo comentário. Boa tarde, senhor, em nosso país cabe a educação. Não sei. Falando, o senhor acredita que em nosso país cabe educação sexual a ser aplicada na escola para adolescentes? Eu sou estrangeiro aqui, não vou me mexer na política brasileira, mas o problema é, em todos os países, é a mesma coisa, que se nós fazemos uma crítica dos programas de educação sexual, aparece que a obsessão principal da educação sexual é de limitar a possibilidade de ter relações sexuais para os adolescentes. Que começar o mais tarde é considerado o melhor. Em vez, se sabe que os adolescentes não estão esperando a autorização dos adultos para ter relações sexuais, mas não são todos os adolescentes. Tem muita diferença entre, se você observa a idade, a primeira relação sexual, você pode perceber que tem muita diferença. Tem pessoas que começam a ter relações sexuais a 12, 13 anos, e tem pessoas que têm a primeira relação sexual a 25 anos. Então, a educação sexual não é a mesma para as pessoas que têm relações sexuais a 13 anos ou 12 anos, que as pessoas que não têm relações sexuais antes de 20 anos, 22, que não são a mesma necessidade e que um programa educativo tem que se adaptar a essas e tem que respeitar essas diferenças, porque a questão não é retardar a entrada da vida sexual dos adolescentes que entram a 12, 13 anos, ou acelerar a entrada na vida sexual daqueles que não têm vida sexual antes de 25 anos. A questão é de respeitar as necessidades dessas pessoas. E agora, a situação particular do Brasil é a mesma que a situação em outros países, de tipo latino. É a questão, primeiramente, da ausência de treinamento dos professores em relação à educação sexual e a questão da influência da religião e a questão de dizer é melhor não falar de sexualidade com os adolescentes e assim deixa os adolescentes se formar em relação à sexualidade com a pornografia. E uma das propostas que é importante fazer é aprender, porque tem a ideia, a principal resposta à pornografia é proibir a pornografia, proibir o acesso à internet, fechar os sites da pornografia para que as pessoas... Todo mundo sabe que não tem possibilidade de fechar nesse mundo digital que nós estamos vivendo. Não se pode fechar o acesso à internet. Então, é melhor que os adultos não tenham medo da pornografia e podem explicar às crianças, às adolescentes, o que é a pornografia. Aprender a controlar as emoções em relação às violências, a todas as coisas que aparecem no mundo da pornografia. Mas dizer que precisa aprender as pessoas a gerir a pornografia é uma coisa difícil. Não só no Brasil, também na França.
E aí, pessoal, mais perguntas, comentários, impressões? Eu fiquei com uma dúvida, posso perguntar? Estão me escutando? Sim? A minha dúvida principal nisso, que agora a primeira pergunta, no caso, né, é que eu fico pensando assim, recentemente em aula a gente teve algumas, com a professora Daniele, né, algumas aulas, uma delas relacionada a doenças sexualmente transmissíveis, principalmente falando da AIDS, né? E o que surgiu é que, após ver um documentário, após ler alguns artigos, a gente viu, né, em sala que a taxa de infecção dessas doenças, a taxa de contágio de doenças sexualmente transmissíveis tem aumentado, principalmente em países como o nosso, o Brasil, no caso, né? A dúvida principal é se um programa de educação sexual na escola, nas escolas, não seria melhor do que a forma com que ocorre hoje, porque a gente vê, por exemplo, recentemente as turmas de medicina e enfermagem fizeram algumas pesquisas relacionadas ao entendimento da população geral, ao programa do PrEP e do PEP, e os números foram bem assustadores pelo fato da maior parte das pessoas não conhecer, não entender a questão, né? Então, talvez um programa de educação sexual no colégio talvez não fosse uma opção viável para uma possível melhora. Não, mas você leva uma questão importante. Primeiro, treinar os professores. É a primeira opção. É a primeira necessária opção. Treinar os professores. Porque os professores não são treinados. Não são, e então, quando um professor não é treinado sobre com um treinamento científico e político sobre a sexualidade, eles vai, como tem uma obrigação de falar de sexualidade com os alunos, ele vai falar das suas ideias da moralidade. Então, a educação sexual sem treinamento dos professores vai ser uma educação moral seguindo a moral dos professores. Vale a pena destacar que aqui na FURG a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha educação e sexualidade, que se chama GESE, né? E eles têm exatamente esse objetivo de trabalhar com professores, né? Pessoas na educação. E aí, pessoal, que outras reflexões vocês têm? E a Simone. Deixa eu só pegar a letra tá pequenininha. Que a internet está muito instável, então ela vai mandar pelo chat, né? Ela precisou fechar a câmera também para conseguir escutar a gente. Bom, primeiro ela agradece muito a sua fala e as questões levantadas, e é muito importante repensar a sexualidade de modo geral. Ela pesquisa temas relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes e parece fundamental o que você fala sobre pornografia e educação sexual. E qual é a sua pergunta? Ok. Não, bom, vou repetir o que estou dizendo. Concordo completamente que é necessário fazer educação com crianças e o mais cedo e o melhor. E a educação sexual não é só educação sexual, é educação a respeito de si mesmo e ao respeito do outro, porque a teoria dos scripts da sexualidade nos ensina que a sexualidade é uma relação, principalmente. É uma relação que se negocia, a relação tem que se negociar.
Então, é importante que uma formação, um treinamento sobre a sexualidade dos professores ajuda os professores a entender essa dimensão relacional. A sexualidade não é uma atividade solitária, né? A masturbação. A masturbação é uma atividade solitária. A masturbação não é uma forma importante da vida sexual, mas não é a única. E a forma principais são as formas de relacionamento entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. E então, quando tem duas pessoas, tem que aprender a dialogar, a respeitar, a entender o que o outro ou a outra quer. Não sei se você se lembra do filósofo alemão barbudo que se chamava Karl Marx. Karl Marx dizia que a primeira relação social é a relação entre homem e mulher, que não é só uma relação natural, as relações afetivas, amorosas, sexuais, são relações sociais, que são determinadas por questão de poder, questão de economia, por questão de todas essas questões. E uma dimensão importante no treinamento dos professores e dos adolescentes é a abertura e o respeito à postura do outro. Você não faz, ninguém faz o que ele quer. Tem que negociar com o outro. E o outro às vezes, aparece como uma limitação à liberdade própria. Isso é a dificuldade. Respeitar o outro sem considerar que o outro é uma limitação da minha liberdade. Alain, boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu sou a colega Denise, né? E eu estava te ouvindo no carro, por isso que eu não tinha falado antes, né? Estava dirigindo. E me chamou bastante a atenção quando você trouxe a questão da negação, né? Aliás, você usou o termo denegação, né? A denegação da sexualidade dos idosos institucionalizados, né? Então, assim, eu tenho experiência aqui na cidade de Rio Grande, nas instituições de longa permanência para idosos, né? E realmente, aqui em Rio Grande, não é diferente dos outros locais, né? Não existe nenhum espaço, né, destinado para que os idosos, de alguma forma, manifestem a sua sexualidade, tá? Então, é interessante, né, ouvir o teu relato e também o grupo de pesquisa que eu vou visitar na Espanha agora, em 2023, que talvez você conheça, né, que é o Vilar Posada, da Universidade de Barcelona, e a Montserrat Celdrán. Eles estudam exatamente isso, né, essa questão da sexualidade, da negação da sexualidade nos ambientes institucionalizados, né? E na Espanha é exatamente a mesma coisa, tá? Eles fizeram pesquisa tanto com os idosos como com os cuidadores, né, as pessoas que trabalham nas instituições, e as pessoas também elas têm um verdadeiro nojo de falar sobre sexualidade dos idosos, tá? Então, assim, para você ver que é uma coisa, eu acho que praticamente universal, né? Realmente Sim, a dificuldade com os idosos, para os profissionais da saúde que trabalham com os idosos, que o profissional faz uma transferência sobre o paciente idoso como se fosse o pai dele ou a mãe. E trabalhar com a sexualidade
dos pais é tabu. Não se pode. É tabu, tem muita vergonha, muito desconforto, explorar a vida sexual dos parentes é uma coisa muito difícil. O problema é que as pessoas que são hospitalizadas, acolhidas nessas instituições, não são os pais. E outro problema é a presença dos filhos e das famílias, das pessoas idosas que não querem que o pai ou a mãe que está nessa instituição desenvolve novas relações. Está entendendo? Então tem como se diz, uma associação entre o desconforto dos profissionais e o desconforto dos filhos, para não somente negar, mas proibir de um modo muito ativo que as pessoas que não têm um quarto. E quando eles têm um quarto, o quarto não é considerado como residência privada. Sim. Qualquer pessoa pode entrar no quarto da pessoa, na habitação. A pessoa não tem o direito de ficar sozinha no quarto dela ou de receber a pessoa que ela quer. Essa coisa não é só com os idosos, é um fato institucional. Que tem o livro do sociólogo norte-americano Goffman, que se chama, que desenvolve o conceito de instituição total, que mostra que a lógica administrativa das instituições, por exemplo, é muito difícil dar uma cama de 1,40 m. Não tem lugar para os casais, porque tem ou quartos individuais ou quarto para 4 ou 5 pessoas. Então, um casal não tem lugar numa instituição, não pode. É que é uma questão de arquitetura, de organização do tamanho dos quartos e das camas. Porque é muito difícil dormir 2 pessoas em uma cama de 90 centímetros, que é a cama tradicional dos hospitais, das instituições. Por outro lado, Alain, eu vou trazer um caso que a gente soube dentro de uma instituição de longa permanência. Meus alunos estavam fazendo estágio e a gente sempre fazia roda de conversa com os idosos. E um dos idosos, ele era muito solícito com as meninas, com as minhas alunas, né? E aí, posteriormente, a gente soube que ele foi expulso, né, da instituição, porque ele estava, à noite, incomodando as idosas, tá? Entrando no quarto, que era separado, homens e mulheres, tá? Por outro lado, também foi dito para a gente que esse senhor, que já tinha mais de 80 anos, tá? Ele não tinha sido preso porque ele tinha mais de 70 anos, mas ele era pedófilo, tá? Então, assim, foi uma coisa que os meus alunos ficaram muito chocados, né? Então, esse outro lado também é importante, porque você vê, é uma pessoa que envelheceu, foi para uma instituição de longa permanência e ele não sei por que não foi preso, né, pelas coisas que ele fez, né? E estava lá, né, no convívio com os outros idosos, tá? Então, assim, também a gente tem uma tendência, né, de idealizar a velhice como se fosse algo também sempre bonzinho, perfeito, né? Então, a gente também vai encontrar, né, as perversões sexuais na velhice também, né? Então, isso foi um grande exemplo para mim também, como professora dessa área. Isso. Mas, sabe, uma vez eu estava fazendo um treinamento para jovens educadores e passei, não sei se você conhece esse pintor que se chama, marquei aqui,
que se chama Lucian Freud, que é o sobrinho, o neveu, que foi, agora memória, que foi o sobrinho do Freud, do Sigmund, que morava que é um pintor muito importante. Você pode procurar no Google as pinturas do Lucian Freud. E Lucian Freud pinta velhas, nudas, homem e mulher. E para contribuir à formação dos jovens que iam trabalhar nas casas para idosos, eu mostrei uma dessas pinturas. Não queria mostrar uma pornografia com idosos, porque tem também pornografia com idosos. Né? Existe. Porque me parecia muito violento. E mostrei uma belíssima pintura do Lucian Freud, que é um dos grandes pintores ingleses do século XX, e uma pessoa gritou. Foi inaceitável, insuportável para essa pessoa que ia trabalhar numa casa de pessoas, de ver uma pessoa velha nuda. Que, eu comecei a minha carreira, quando eu estava estudante de psicologia, fiz um estágio na residência no hospital psiquiátrico em Paris. E a tarefa principal de manhã era prender as velhas, porque era um hospital, ainda era um hospital com mais mulher que eu. E prender as velhas com demência, que não controlam o esfíncter, sair da cama toda suja, levar essas mulheres no banho e lavar as partes íntimas, cheias de cocô e de xixi, para manter uma questão sanitária. Eu, que estava com 20 anos, fui com essas mulheres que agora devem ser mais jovens que eu, e foi o início do meu trabalho, que foi muito difícil, mas o contato corporal com o corpo de uma pessoa velha, nudo, e com os órgãos genitais, porque tem que lavar os órgãos genitais também, tem que treinar, e tem que ter um professor que vai te explicar como fazer a toilette dos homens e das mulheres sem que a toilette vira um abuso sexual. Porque tem, às vezes, uma confusão na manipulação dos órgãos sexuais para a toilette, para a higiene. Tem uma confusão que todas as enfermeiras sabem, quando elas começam, tem que raspar os pelos de um homem, o pubis, o homem entra em ereção. Porque a enfermeira não faz isso voluntariamente. O homem entra em ereção porque tem uma mulher bonita que está tocando o pênis dele. Então, como poder segurar a higiene e a saúde dos órgãos genitais dos velhos sem fazer um abuso sexual? E, do outro lado, eu tinha lido o estudo sobre os ginecológicos, os obstetricianos, que o jovem homem ginecologista tem medo de fazer exame clínico da vagina das velhas mulheres. Eles não fazem. Então, tem um problema, quando você fala de justiça sexual e de injustiça sexual, as velhas mulheres não são tratadas corretamente para a saúde ginecológica. Não somente saúde, mas higiene ginecológica. E isso também, porque tem um tabu, tem a identificação à mãe, ao pai, a toda essa questão. E as enfermeiras jovens também têm medo de tocar os órgãos genitais de um velho homem.
Sim. E também, Alan, me chama muita atenção essa questão, né, que a gente está vivendo agora, que é a primeira vez, eu acho, que a gente está vivendo esse momento no mundo, né, de uma maneira tão, vamos dizer assim, de uma quantidade tão grande no mundo inteiro, da gente pensar as pessoas que são LGBTQIA+, né? Então, quer dizer, essas pessoas, né, que estão envelhecendo e envelhecendo dentro de instituições, elas são, vamos dizer assim, o preconceito contra elas é duplo. Porque são velhas e se interessam por sexo e são LGBT, que ia mais, né? Então, quer dizer, se a população institucionalizada, pelo menos no nosso país, né, está entre os mais alijados, né, ou seja, aqueles deixados de lado na nossa sociedade, né, você imagina os idosos LGBTQIA+, que também estão institucionalizados. Eles são sofrem duas vezes o preconceito. Isso é uma rejeição, uma dupla rejeição. Sim, sim. Isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Última pergunta. Se ninguém tem, eu tenho. Então, eu acompanhei um pouco da fala do Luciano, querido, e o Luciano trouxe, né, a questão da saúde do prazer, né? A saúde do prazer. Eu achei bem interessante a colocação do Luciano, e sempre foi uma preocupação minha, né? O fato da gente não trabalhar, né, como seres humanos, essa dimensão sexual, né? Você trouxe muita coisa interessante sobre esse direito sexual, né, sobre essa dimensão da sexualidade. Então, veja o caso do nosso país. Nós somos considerados latinos e muito quentes, porque vivemos num país tropical, né? Mas isso é colocado de uma maneira, na verdade, muito hipócrita, né? Porque as pessoas, na verdade, falam de sexualidade, se expõem ou não se expõem, mas ao fim e ao cabo, a gente não trabalha nas pessoas, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, as possibilidades dessa dimensão da sexualidade, né? Então, isso sempre me incomodou bastante, né? Como eu achei bem interessante a tua fala, né? De como é importante, assim como a gente tem a dimensão emocional, a dimensão, sei lá, tantas dimensões, né? A dimensão da sexualidade é um dos aspectos que nos forma como seres humanos, mas nós somos hipócritas, porque a gente não sabe, ao fim e ao cabo, a gente não sabe como lidar com essa situação, como trabalhar com as crianças, como trabalhar com os adolescentes, e nós adultos também, né? Então, achei bastante, obrigada, né? Foi um prazer, foi um privilégio ouvir você hoje. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, não tendo mais perguntas, né? Novamente, agradeço muito a presença do Alan, peço desculpas pelas dificuldades técnicas que tivemos também nesse momento, né? A minha internet falhou, a gravação foi interrompida, a gente pegou uma parte, né, da gravação que a gente vai disponibilizar, né? Mas são perguntas e uma discussão importante para a gente poder pensar os direitos sexuais, justiça sexual e como que a gente pode trabalhar a justiça sexual em diferentes âmbitos, né? Pensando a prática, seja na psicologia, seja
na enfermagem, na educação, né, e que essa fala nos traz também reflexões que a gente leva adiante, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e desejar uma boa noite a todas as pessoas. Okay. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.